Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento, em sua segunda temporada. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com convidados super especiais. Nossa convidada de hoje é a professora Marta Helena Teixeira Souza. A Marta é enfermeira, doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, professora, cronista e produtora rural. Seja bem-vinda, Marta! Muito obrigada pelo convite. Marta, nós temos uma pergunta que dá o título ao nosso programa. Então, Marta, o que te move? Claramente o que me move é a luta contra as injustiças, é a luta contra a desigualdade social, é a luta pela liberdade das mulheres, pelo respeito à população LGBT. Eu acho que a minha vida, resumidamente, fica principalmente com esses focos, assim, que foi toda a minha trajetória e permanece até hoje. Perfeito. E quem é a Marta que não está no Lattes? A Marta que não está no Lattes é a Marta das Lavras do Sul, a filha da Glória e do Nemo, a mãe da Gabriela e da Marília, uma pessoa que adora encontrar com as amigas, trocar ideias, exercer a sororidade na plenitude da palavra. Marta, na primeira frase da apresentação do teu livro, Reflexões e Significados a partir do Cotidiano, o professor Arlindo Fábio Gomes de Souza, da Fundação Oswaldo Cruz, te define como chata para alguns e guerreira para outros, mas nunca omissa. Eu achei fantástica essa definição, porque tu atuas com vários temas, né? O processo de saúde e doença, população LGBT, vulnerabilidade, IST/AIDS, entre outros, mas sempre militando por causas sociais. Conte um pouquinho dessa tua trajetória com esses grupos que por muito tempo ficaram à margem. E o chata eu entendi como chata de ser insistente, de não aceitar as coisas passivamente, lutar sempre. Eu achei assim fantástico. O chato é de não desistir da luta, né? De não aceitar como mimimi. Não é mimimi, essa luta é de todos nós, de todas nós. E eu queria aqui aproveitar também, porque depois eu vou mandar essa reportagem, dar um jeito de mandar para o Arlindo, agradecer a gentileza de fazer a apresentação do meu livro. O Arlindo é um lavrense, assim como eu, é irmão do Paulo José, do grande artista Paulo José. Nós nos conhecemos nos congressos aí, lutando pela saúde do Brasil, e nos tornamos grandes amigos. Eu tenho uma grande admiração pelo Arlindo. Mas, assim, basicamente a minha trajetória foi me formar em enfermagem pela FACEM, Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira, em 84. Eu sempre digo que eu tive muita sorte, porque foi exatamente o momento que nós começamos ali a lutar pela reforma sanitária, pelo SUS. E mais sorte ainda eu tive quando eu me formei e fui morar no Paraná, que foi um dos berços da reforma sanitária. E lá eu atuei como enfermeira, como secretária de saúde, no período ali de 84 até 95, que foi quando eu retornei para Santa Maria. Então, Paraná me deu um grande aprendizado, grandes amizades, aprendi muito. Foi ali que eu acho que eu tomei gosto pela luta do SUS. Retornei para Santa Maria já
cedida, eu era funcionária do Estado do Paraná, cedida para o município de Santa Maria, e ali eu comecei uma atuação muito forte no programa da AIDS. Logo em seguida, eu fui convidada para trabalhar como consultora do Ministério da Saúde, e atuei nesse programa ao longo de 11 anos também na região central do estado do Rio Grande do Sul, e parte dessa trajetória também no estado de Rondônia. Eu trabalhava uma semana em Rondônia, 13 em Santa Maria e região. Foi uma época assim, eu sempre digo, eu não sei como é que minhas filhas se criaram, né? Porque era assim uma correria, mistura de mãe, de profissional, de mulher, de tudo. Depois, mais para o final da minha vida profissional muito atuante, foi como professora na Universidade Franciscana, dos cursos de enfermagem, medicina, na pós-graduação, no mestrado, dei aula na farmácia, vários cursos da área de saúde, que também foi maravilhoso. Eu posso dizer que eu tive 3 grandes locais de atuação, que foi no Paraná, numa Secretaria de Saúde, representando também o estado do Paraná, no programa da AIDS e finalmente na UFN, né, que agora eu estou aposentada, e foram 3 grandes paixões, 3 trabalhos distintos, mas que se cruzavam, né, sempre com foco na luta pelo SUS e por minimizar as desigualdades não sociais, mas a questão da diversidade, das questões de gênero também. Então, acho que isso me define. Hoje, né, que eu estou aposentada, eu estou atuando muito na área rural, não só como produtora rural, mas como buscando uma liderança feminina nessas áreas rurais, onde a mulher é ainda muito oprimida, geralmente é o homem que sobressai, então é um novo caminho que eu estou trilhando. Perfeito. Marta, a Santa Maria, em relação ao HIV, os índices é altíssimos. Sim. Se me recordo bem, tem ah, é dos primeiros lugares no Brasil, né, em termos de contaminação. Nós já estivemos ali, baixamos essa classificação, depois subimos novamente, ficamos. Agora eu não sei exatamente em que lugar nós estamos, mas há pouco tempo nós estávamos em 10º lugar no Brasil. Isso é muito preocupante, né? Pensar que Santa Maria é uma cidade onde circulam muitos jovens, onde tem uma região militar muito grande, né? É uma população flutuante muito grande, ou seja, pode vir para Santa Maria, se infectar, levar para outros lugares. E isso se falava muito na década de 90, quando eu trabalhei no programa da AIDS, ali ligado ao município também. Era manhã, tarde, noite, final de semana, era uma loucura, mas se dava não é importância, mas uma visibilidade maior para o programa da AIDS. O que aconteceu ao longo do tempo? E que bom isso, né? Os medicamentos mais eficazes, antirretrovirais, com acesso ao SUS, com acesso a toda a população, que nós não tínhamos essa medicação até 96, então o índice de mortalidade era muito grande, e aí a população meio que relaxou, né? A questão bom, agora tem remédio, é uma doença crônica como hipertensão arterial, diabetes, e ok, eu tenho medicamento, o SUS me dá o medicamento, eu estou garantido. Só que tem um detalhe, nós estamos a um passo de conseguir a cura, né? Mas estamos a léguas de diminuir o preconceito. Até hoje, quando alguém diz que tem HIV, já vem aquele olhar, como será que a pessoa pegou? Por mais que se saiba que não é uma doença da população gay, como se falava erradamente no início, de profissionais do sexo, enfim, hemofílicos, mesmo que se tenha essa informação, o olhar ainda é preconceituoso. Então é muito mais fácil evitar, né? As unidades de saúde têm o preservativo, tanto masculino como feminino, tem gel lubrificante, o município de Santa Maria faz um trabalho belíssimo de prevenção, de tratamento, então é uma luta que não pode ser só dos profissionais da saúde e da educação, ela tem que ser realmente de todos e todas nós. Não, com certeza. O melhor sempre é prevenir, né? E como é fácil o acesso à prevenção, né? Só realmente não se cuida, não se previne quem não quer, né? Igual a questão da vacina, né? Que muitos deixaram de fazer
por escolha e sem pensar que vacina não é uma questão individual, vacina é uma questão coletiva. Eu sempre dizia, quando começava aquela briga pela vacina, e que puxou muito pela briga política, dizia, meu Deus, o Oswaldo Cruz tem que estar se revirando no túmulo, né? A gente conseguiu descobrir vacina lá atrás. Virar E hoje, referência no nossa, mundo. as pessoas estarem discutindo a validade da vacina, eu falei, pelo amor de Deus, né? Século XXI e a gente parece que ficou lá na Idade Média. E em Exatamente. relação a essa questão das infecções sexualmente transmissíveis, né? Que Santa Maria tem um alto índice de sífilis também. Nós precisamos reforçar o trabalho nas escolas, precisamos. E eu não estou falando que as ISTs, parece que pode parecer que eu estou dizendo que só peguem pessoas jovens. Não, nós tivemos um acréscimo, inclusive do HIV, na população acima de 60 anos, né? Não só pela dificuldade de usar o preservativo, mas pela falta de falar em sexualidade, em sexo. Então, é preciso falar em todas as idades, mas nós temos um acesso que poderia ser muito facilitado nas escolas, e ainda se tem aquele medo de que a gente vá para a escola ensinar as pessoas a transarem. Não é, não é, se for, vá prevenido. E falar em sexualidade, sexo, gênero nas escolas já está mais do que comprovado que evita muitos casos de violência sexual, de assédio, porque principalmente as meninas, elas despertam para isso. E aí elas, opa, quantas vezes nesse trabalho que nós fizemos na escola, as meninas vinham e denunciavam, olha, eu estou sendo abusada por um tio, por um avô, por um padrasto, pelo próprio pai, pelos irmãos, pelos primos. Isso, infelizmente, não era raro. Foram muitas e muitas denúncias ao longo de todos esses anos que nós trabalhamos junto às escolas. E nós tivemos um período muito ruim, bem recente, que foi Sim. praticamente vetado nós irmos nas escolas, né? Então, são fake news que atrapalham e fazem com que aumente o índice de gravidez na adolescência, de violência contra as meninas e mulheres, né? Então, há uma necessidade de se colocar isso na roda e puxar essa educação que também faz parte dentro do ambiente escolar. Não, eu acredito nisso, na importância que tem da educação sexual nas escolas. Eu atuei 22 anos na educação básica e eu realmente nunca vi material, livro que as fake news diziam Kit que as gay, escolas, kit gay, também não conheci nenhum. livros que ensinavam crianças a ter relações sexuais, mas eu vi muitas meninas de 13 anos grávidas. Vi 12, 13, crianças. tendo que desistir da escola, né? Tendo que abandonar a escola porque não conseguia conciliar escola e filho. E outra coisa, assim, que me choca muito, né? As pessoas têm ainda aquele rejeição, abjeção às pessoas que são LGBT, principalmente as T's, que estão lá nas esquinas, muitas vezes se prostituindo. E quando tu vai conhecer a vida dessas pessoas, tu vai ver que elas não conseguiram permanecer na escola, pelo bullying, pela violência, pela falta de como saber lidar com a diversidade de gênero dentro da escola. E aí a gente praticamente expulsa da escola e depois, ai, que horror, essas pessoas estão na esquina. Fomos nós que colocamos lá na esquina no momento que eu não sei como lidar dentro da escola. Então, é preciso e urgente e necessário que a gente trabalhe junto com esses professores. Ninguém é obrigado a saber de gênero, mas a gente pode aprender, a gente pode discutir, pode conversar sobre isso. Então, eu faço um trabalho, claro que eu não consigo, né, fazer, mas tem muita gente que faz. Eu faço em alguns locais trabalho de capacitação para professores. Inclusive agora eu estou como voluntária no município de Dilermando de Aguiar, fui a convite de alguns professores, e a gente está fazendo capacitação para professores e logo a seguir a gente vai conversar com os alunos sobre essas questões. E eu, assim, acho fantástico quando os professores buscam esse tipo de orientação para atender melhor esses alunos, para que eles tenham um futuro melhor, para que eles possam exercer a sua profissão sem medo, para que as meninas possam decidir que horas elas querem ou não ter filhos, que não seja uma coisa que ainda é culturalmente, não, a menina já tem que nascer, já tem que
exercer a sua sexualidade no momento que ela vai exercer a maternagem, isso está ultrapassado, né? Nós precisamos que essas mulheres tenham muito mais respeito do que ainda tem hoje. Com certeza. Marta, nesse assunto, nós tivemos uma roda de conversa esses dias com a Lohana Maidana, que ela é uma mulher trans. E ela levantou uma questão que precisa muito ser pensada. Ela realizou a cirurgia de redesignação sexual há mais ou menos um ano. Os profissionais de saúde estão preparados para atender as mulheres trans, como assim, ó, exames de rotina, infecção urinária, essas situações que a gente vai no ginecologista. E ela colocou a situação assim, ó, que ela não produz mais hormônio masculino, né? Mas também ela não produz hormônio feminino. Então, o acompanhamento dessas taxas é feito por quem? Os ginecologistas estão preparados, os sistemas de saúde, assim, ó, ela levantou, pontuou essa questão a partir da vivência dela, que realmente precisa ser pensada e precisa ser falada sobre isso, né? Urgente também, né? Tudo é urgente. Tu Tudo sabe que meu urgente. doutorado, minha pesquisa de doutorado foi com pessoas trans, mais especificamente travestis. E de todas que participaram da minha pesquisa, que não foram poucas, né, apontavam esse nó no serviço de saúde. E eu já nem digo, elas nem chegavam na questão do tratamento hormonal, de como lidar quando um silicone derrama. Não, as pessoas da saúde sequer, às vezes, respeitam o nome social. Estão vendo que é uma mulher trans ou uma travesti e ainda chamam pelo pronome masculino. Então, é uma necessidade tão grande de conversar com os futuros profissionais e com os profissionais que já estão na rede, que é impressionante. E eu tive a oportunidade de ficar um longo período dando aula, tanto para o curso de enfermagem quanto para a medicina, e, obviamente, esse assunto sempre era permeado nas minhas aulas. E foi muito legal que, quando eu saí da faculdade, quando eu pedi minha aposentadoria, eu continuei dando algumas aulas como voluntária, de forma online. Acho que isso a pandemia nos trouxe também de novidade, né? De tu acessar uma plataforma e conseguir dar aula por ali, que os alunos da medicina continuaram me pedindo. Tem como continuar falando sobre gênero conosco? A gente não sabe como fazer. Não é má vontade, é falta mesmo de informação. E são poucos os profissionais no Brasil que trabalham com gênero. Infelizmente, nós temos alguns modelos importantes, como em Minas Gerais, em Uberlândia, tem o ambulatório, como é que é o nome do ambulatório? Acho que é Em Cima do Salto, que é uma profissional maravilhosa, que abriu uma professora, então tem campo de prática para os alunos. Aqui em Santa Maria, nós temos 2 ambulatórios, né? Um pelo município e o outro na Casa de Saúde. Que era uma luta para conseguir que abrisse espaço para prática durante a questão da extensão e estágio dos alunos da área de saúde. Eu acho fundamental, porque ainda há muita dificuldade de saber como que eu faço, como que eu chamo. Então, não tenho medo de perguntar como tu gostaria de ser chamado. Esse é um dos principais impeditivos. Isso foi muito apontado, muito relevante na minha pesquisa, que era o maior motivo de desistência de atendimento na saúde, não respeitarem o nome social. Olha que coisa, parece tão simples, né? Então, é fundamental que bom que tu trouxe isso, que os profissionais e os futuros profissionais busquem informação, façam capacitação. Já tem algumas iniciativas no Brasil que trazem esse tema à tona, porque hoje não precisamos mais que as pessoas, graças a Deus, fiquem trancadas nos armários, né? Apesar de que muitas voltam para o armário com medo de morrer. O Brasil é o que mais mata pessoas travestis no mundo. É o que mais violenta a população LGBTIA+. Então, ainda há um medo e a pessoa se fecha, né? Deixa de ser feliz porque tem que obedecer a algumas regras que já estão super ultrapassadas. Não, deixando claro, não se pede para nascer LGBTIA+. Não é uma escolha.
Não é uma escolha, Isso não eu é acho uma que opção. precisa ser falado, 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 até que as pessoas entendam que não é uma escolha. A Eu pessoa repito isso em toda nasce. entrevista, em toda fala que eu faço. Não se escolhe. Então, escutem essas pessoas, entendam essas pessoas. Tu sabe que da questão do tratamento, o grupo de homens trans de Santa Maria surgiu, ele nasce de um trabalho que nós fizemos com o pessoal da medicina nas escolas, que um menino trans pediu socorro e através dele vieram vários outros. Hoje esse grupo já tem ali no WhatsApp, no grupo do WhatsApp que eu faço parte, acho que ele já tem uns 40 meninos, né? E todos relatam essa história. É um que vai dizendo para o outro, toma isso, toma aquilo, não, olha, eu tomei, me deu tal efeito colateral, e eu vou dizer, não vou dizer 100%, mas 95% assim, eu vou no médico e ele não sabe o que me dizer. Ele não sabe a dosagem. Então, muitos médicos já estão buscando isso. Em Santa Maria tem o Dr. Rafael, que é referência para nós, outros tantos, né? E que se dedicam a esse estudo. Então, eu acho que é uma nova fase que está começando, e que bom que tem pessoas interessadas. A Casa de Saúde faz um belíssimo trabalho, a Prefeitura tem se esforçado também para o acolhimento dessas pessoas. Tem a Casa Verônica na Universidade Federal, aí, né, que é junto ali na biblioteca, que faz um trabalho social belíssimo. Tem o professor Benhur, do curso de Geografia, que também é um trabalho fantástico, capacitando professores do Brasil inteiro de forma online para o atendimento e para a compreensão das questões, não só físicas, mas emocionais dessas pessoas, para que elas sejam acolhidas e não só ouvidas, né, mas principalmente escutadas, que a gente compreenda e que atenda essas pessoas de maneira adequada para que elas tenham um futuro melhor, digno. Com certeza. E ainda sobre esse assunto, na tua crônica, escrita agora em junho, que é o mês do orgulho LGBTQIPA+. Eu acho que eu disse todas, né? Tu escreves, abre aspas, informe-se, estude sobre o tema, preconceito tem cura. E você que faz parte da sigla, orgulhe-se, fecha aspas. O conhecimento e a informação são caminhos para vencermos esse preconceito? Ah, sem sombra de dúvida, né? Eu não nasci assim tão despojada, de se imaginar que eu vindo do interior do Rio Grande do Sul, numa família extremamente tradicional, criada com algumas regras, né, envolvendo religião, enfim. Obviamente, eu tive que buscar muita informação para atender e acolher as pessoas que me buscavam. Então, eu continuo aprendendo, eu continuo estudando sobre gênero, eu faço parte do grupo de pesquisa que é ligado aí à Universidade Federal, que é o GEUMA, onde a professora Nikellen Witter é uma das lideranças desse grupo, e nós estudamos, a gente lê, se reúne, debate sobre gênero, e a gente está sempre aprendendo. Então, o quanto é importante que as pessoas busquem essa informação, busquem a educação não apenas na saúde, mas para que a gente seja cada vez melhores e menos preconceituosos. Perfeito. E também a vontade, né? Porque até essa questão do pronome, como a Lohana colocou a situação, ela disse, ela se arruma, ela é uma mulher, ela se arruma, se maquia. Daí a pessoa não tá vendo e vai chamar de ele, além do preconceito, da ignorância. Então, além do conhecimento, tem que ter vontade, querer, né? E perceber o outro como um ser legítimo, né? Porque falta de má vontade mesmo, né? Esse é Porque o que que uma custa? boa pitada de maldade, né? Com certeza, porque o que que custa? O que custa? Nós tivemos uma situação quando nós trabalhávamos ali na Universidade Franciscana que foi muito interessante. Nós tínhamos uma menina trans e a UFN é muito legal nesse sentido, porque ela já respeita o nome social há muito tempo antes da lei. Na chamada vai o nome social.
e tinha uma professora que não conseguia dizer ela, por mais que ela fosse extremamente feminina na sala de aula, era uma mulher trans, na hora de falar com a pessoa chamava de o. Olha, foi todo um embate, capacitações, eventos, e eu acho que o debate ele é necessário, né? É porque às vezes o professor ou a professora ou qualquer um pai, uma mãe, uma tia, um tio, enfim, é muito criado para ter essa resistência, seja pela música, pelo filme, pela novela, pela igreja, pela qualquer instituição nos coloca muito isso. A regra é ser hétero. Então, tu quebrar essa regra, né? Tu dizer, olha, que dia, eu sempre digo assim, que dia que tu escolheu ser heterossexual, para a pessoa se dar conta que tu não escolhe. Que dia que eu, Marta, disse assim, eu vou ser hétero, né, meu desejo vai ser esse, aquele, aquele. A gente não escolhe isso. Vem contigo, nasce contigo. Então não é justo, não é nem um pingo justo eu exigir que as pessoas se enquadrem dentro da minha preferência, porque ela é minha, não é dele, não é do outro, né? Então, isso deveria ser muito simples de entender, mas na prática a gente vê que não é bem assim. Eu sempre coloco uma frase que eu ouvi numa entrevista do Drauzio Varela, que ele diz que quando eu me importo com o que o outro faz entre quatro paredes, eu preciso ir a um psiquiatra, porque o problema é meu, o problema é meu, não do outro, né? Então, eu acho fantástico. Martinha, nossa conversa está muito gostosa, muitas aprendizagens, mas eu vou ter que chamar um intervalo. Mas rapidinho a gente volta. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença da professora Marta Souza. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Marta, tu falaste na sororidade entre as mulheres. Tu nos explica o que é isso? A sororidade, ela é um termo que nasceu na segunda onda do feminismo, né? Que foi quando as mulheres deu um clique, que não foi de uma hora para outra, obviamente, e que a gente se deu conta que unidas nós seríamos muito mais. Então, a sororidade é isso, é a união das mulheres, é esse poder que a gente tem de ouvir a outra e dar uma dica, dar a mão, levantar a outra, né, junto conosco. E eu sempre digo, eu sou fruto dessa sororidade. Eu lembro que esse período que eu trabalhava muito intensamente, de manhã à noite, e viajando e correndo, e palestra e aula, enfim, onde estavam as minhas filhas, né? Estavam com as mães das minhas amigas, com amigas. Então, assim, se hoje eu tenho a Gabriela e a Marília formadas, educadas, no mercado de trabalho, né, com uma vida muito bacana para a idade delas, foi porque eu tive muita sororidade no meu caminho. E normalmente nós temos, né? Então é aquele, até hoje, assim, como a gente cresce quando outra amiga não só nos ajuda, mas também nos pede ajuda. E sororidade é muito isso, é muito essas mulheres fortes, imensas, que cruzam as nossas vidas e que muitas delas ainda não se acham tão grandes assim. Mas eu não vou conseguir, não, mas eu não sei o quê. Tem uma capacidade gigante e ficam sempre nessa linha da submissão, do medo, do receio de falar o que sente, o que pensa. Então fala, se vai achar que vai falar errado, fala igual, né? Sempre vai ter alguém que te acolhe. E esse alguém geralmente é outra mulher.
Com certeza. Se eu não me engano, a etimologia dela vem de soror, né? Irmã. Ah, É, irmã, né? irmãs, é isso aí. Martinha, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a controplasia. O que é Uhum. isso e os preconceitos relacionados ao nanismo? Certo. A condroplasia foi uma das, acho que, maiores surpresas nas nossas vidas, né? Quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, a Marília, que inclusive hoje estou aqui na casa dela, né? Estou fazendo online porque eu estou visitando a minha filha. Ela nasceu com a condroplasia numa época que nós não tínhamos Google, não tínhamos internet, eu não podia nem buscar o que que é isso. Quando me disseram a hipótese diagnóstica é a condroplasia, para mim era um bicho de sete cabeças. Então, a condroplasia nada mais é do que uma displasia óssea e que afeta o crescimento das pessoas. Então, ela tem um tipo de nanismo, né? O que que isso acarreta? Nada na questão de inteligência, de capacidade motor, nada. Mas é um problema físico que tem muito preconceito. Então, eu vou te dar um exemplo. A Marília, claro que no colégio, na vida social, o tempo inteiro, né? Piadinha, brincadeira de mau gosto, uma chatice que tu tinha que estar sempre ligada para dizer não, não vai te diminuir. Tu é uma pessoa potente, tu é inteligente, tu consegue, tu vai. Marília seguiu o caminho dela, né? Com todas essas dificuldades, inclusive não só de coleguinhas, mas de professores também, né? Do ambiente escolar foi muito doloroso nesses momentos, não de todo mundo, obviamente. E ela fez odontologia na Universidade Federal de Santa Maria, passou de cara no vestibular, primeira turma, foi uma vibração, e eu vou te dizer que, assim, de uma maneira muito ruim, chegou alguém para mim e disse, como que tu deixou ela fazer odonto? Ela nunca vai conseguir trabalhar. Bom, eu entrei em parafuso, né? Digo, será que eu tinha que ter interferido na escolha da minha filha, né? Enfim, a vida rolou, a Marília se formou, passou no primeiro concurso, ela está trabalhando aqui pertinho de Porto Alegre já há 6 anos, extremamente respeitada no trabalho dela, pelos seus pacientes, por todo mundo, já segue, dirige, mora sozinha. Então, é essa capacidade que a gente tem de enxergar a pessoa que é diferente de nós, seja fisicamente, seja por qualquer diferença, e dizer: tu é capaz. Sim, não tem porquê essa coisa do será que eu posso, será que eu não posso? Porque tá todo mundo me dizendo que eu não posso. Mostra para todo mundo que tu pode. Então hoje eu tenho assim esse orgulho de dizer, a minha filha fez isso, ela disse, eu posso e eu vou. Não sem dificuldade, mas com dificuldade vou com medo mesmo, como a gente diz. Vai com medo mesmo. Então a condroplasia é isso. A pessoa é pequena, ela é baixinha, ela não alcança, por exemplo, eu estou aqui no apartamento dela, e é todo adaptado. Ela comprou esse apartamento e já adaptou. Quando tem a escada para subir na pia, tem uma coisinha para abrir o chuveiro. São adaptações que qualquer pessoa faz, dependendo da sua dificuldade na vida, né? Eu quero trabalhar no exterior, qual é a minha dificuldade? Eu preciso falar um inglês? Eu vou me adaptar, eu vou aprender. Então, a gente vai se adaptando às diversas fases da nossa vida. Então, tudo é possível. Nossa, perfeito. E essa questão da diferença a nossa cultura nos coloca que todo mundo tem que se encaixar num padrão dentro de um quadradinho, e não é assim. Todos nós somos diferentes e todos nós temos as nossas limitações, né? Exato. Não. Então, ai, que lindo que tu falaste. Só voltando nessa questão da Marília, quando nós tivemos o diagnóstico, a minha irmã fez um livro para ela, minha irmã e na época o meu cunhado, que era a Pequena Grande Marília. E ele contava a história do nascimento dela, do diagnóstico. Ele é todo em verso, esse livro. Ai, que lindo. Vou saber recitar o verso agora, porque minha memória não é tudo isso, né? Mas é muito legal que diz assim, nunca se diminua na frente dos outros. Tu é imensa, e é isso.
todas nós somos imensas, independente da nossa altura, da nossa raça, da nossa cor. Mulheres, principalmente mulheres, são imensas. E qual é o nosso papel de mulheres do século XXI? Olha, ainda é continuar nessa luta, né? Principalmente para fazer com que a nossa colega, irmã, enfim, que as outras mulheres enxerguem a sua grandeza, né? E eu não estou assim contra os homens, nada disso. Eu só acho que são séculos e séculos de opressão que nós precisamos quebrar no caminho. E as mulheres que ainda não perceberam isso, né, e que ajudam às vezes a oprimir, não se sintam culpadas. Isso é falta de conhecimento, de buscar uma leitura, uma roda de conversa, uma informação e dizer, nossa, olha o que eu dizia. Quantas vezes eu me peguei assim, olha isso, gente, como é que eu não me dei conta, né? Porque é todo dia, tu liga o jornal, tu ouve uma música, tu lê alguma coisa, a maioria é reforçando esses estereótipos de que a mulher tem que ser boazinha, tem que ser meiga, tem que sentar no Delicada. peito, tem que ser de casa, né? Então a mulher, quando ela resolve, né, muitas vezes a gente é pressionada a ter filhos, e o filho vem e agora continua trabalhando. Não, ai, como é que tu vai deixar o teu filho? E aí vem todas as culpas que são o tempo inteiro. Joguem fora essa culpa, vão ser felizes, né? As minhas filhas se criaram não só pela minha mão, acabei de falar, várias amigas, mães de amigas, nossa, eu sou grata. Eu tenho uma em especial, a Dona Eli, que às vezes eu tinha que viajar e as minhas filhas ficavam com ela, e eu fico pensando assim, vai ter um trauma, todo mundo tem, né? Aquele dia tu não pôde ir na festa do colégio, tu não me levou no sempre, sempre vai ter. Mas um dia elas vão entender e vão dar razão por todas as tuas lutas. E isso é o que vale, né? Então, não tenham medo, encarem e vão embora, mas não larguem. Não larguem o que te dá independência. E o que te dá independência é o teu estudo, é a tua qualificação, é o teu buscar, independente de faculdade ou não. Mas não abram mão desse espaço que te dá liberdade. Agora tu estavas falando e eu lembrei o que um professor, eu ganhei a minha filha, eu já tinha terminado o ensino médio, não tinha condições de pagar a universidade, que na minha cidade só tinha universidade particular. Eu voltei a fazer o curso normal. E a minha filha, eu me separei quando estava grávida dela, e logo ali, nos 20 e poucos dias, eu tive que voltar, né? Estava terminando o curso normal. E eu, todo esse processo de culpa, né? E daí um professor, o professor Ivo Pauli, eu falando, né? Que, ai, olha, eu deixei a minha filha, tenho que voltar a amamentar. E ele diz assim, mas não importa o tempo que tu fica com ela, a quantidade de tempo, importa que o tempo que tu estiveres com ela seja de qualidade, que tu realmente esteja com ela. E aquilo assim me marcou muito, e realmente não adianta ficar o dia inteiro, ficar em casa com o filho, mas não estar ali, tá só nas redes ou, Tu sabe que sobre né? isso, Maria Aparecida, eu acho até engraçado essa coisa, né? Que a gente tem que falar a qualidade de quando eu estou junto. Teve uma época que eu trabalhava tanto, mas tanto para manter a melhor escola para minhas filhas, tudo de bom. Eu trabalhava como enfermeira na Secretaria de Saúde já em Santa Maria e eu tinha uma malharia. Então terminava o trabalho, eu ia para a malharia, a gente tecia aquilo, vendia, era uma loucuragem. E aí eu chegava em casa tão cansada, mas tão cansada, e as minhas filhas queriam atenção, eu disse, fazer conta que a mãe desmaiou e tu vai me cuidar, né? Então, e as mulheres que estão muito cansadas, porque tu chega em casa, tem que ver se tem comida, se tem roupa para ir no colégio, e anota, e se veio o bilhetinho, e não há condições de tu não cansar. Então, não se sintam culpadas pelo cansaço e se algum dia tu não deu a atenção necessária.
porque até isso elas vão compreender no futuro. Com Eu lembro, certeza. tinha épocas assim, era humanamente impossível eu prestar atenção. Eu tinha uma vontade de me deitar e dormir que eu não aguentava. Então, as mulheres que estão se sentindo assim, calma, é normal, né? Quer dizer, não deveria ser, né? Porque enquanto os pais podem colocar a malinha no carro e viajar e crescer profissionalmente sem culpa, culpa zero, ninguém vai dizer, nossa, tu vai viajar, tu vai deixar tua filha e tem mamadeira pronta e tu já fez a tarefa dela e ela tá namorando, tu tá conversando com ela sobre sexo. Os homens dificilmente têm toda essa responsabilidade e mesmo quando eles têm, se algum dia eles não fazem, ninguém vai dizer assim, como assim que tu não fez? Como assim que tu viajou? Como que tu te deu o direito de fazer essa coisa e deixou tuas filhas para trás? Então, parem de cobrar só as mulheres. E se um dia vocês estiverem muito cansados e xingarem seus filhos e dormirem ou qualquer coisa, não se sintam culpadas. Isso acontece, nós somos humanas. E o principal que eu acredito é que os filhos eles querem ver as suas mães felizes, né? Então tem que seguir também atrás dos seus sonhos, né? Porque não é porque é mãe que não vai sonhar, que não vai buscar construir a sua própria carreira, a sua independência, realizar seus sonhos. E os Eu seus acredito. desejos, inclusive afetivos, amorosos, né? A gente tem que continuar sendo feliz. É que nem no avião. O que que a aeromoça assim, olha, em caso de acidente, coloca primeiro a máscara em ti, depois quem tá do teu lado. Então, se tu não estiver bem, como é que tu vai cuidar dos teus filhos? Tu vai cuidar com raiva. Olha aqui, eu abri mão disso por tua causa. Eu não fiz isso por tua causa. Eu larguei a minha profissão por tua causa. Como é que essa criança vai ser feliz, né? Não dá. Isso sim é danoso, né? Muito mais danoso, muito mais. Isso sim cria traumas, a cobrança, ao colocar a responsabilidade na criança, né? Uhum. Chega lá, os Freud da vida que botaram todas as culpas na mãe. Rasguem as culpas, gurias, e vão ser felizes. Perfeito. Marta, vamos falar um pouquinho sobre o feminicídio, né? Que índices alarmantes, todo dia tem a notícia de uma mulher sendo morta. O que eu acredito é que a gente tem que rasgar, anular, cancelar aquele dito popular, né, de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Eu acho que tem que meter muito e A coisa, denunciar. né? Pá, mete tudo. Não dá para a gente ficar fazendo de conta que não tá vendo, que a vizinha tá apanhando, eu tô ouvindo, mas não vou me meter porque não é comigo. Ah, mas se eu me meter, depois ela volta para ele, eu fico sem graça. Fique sem graça, mas faça alguma coisa. Não adianta depois que acontecer. Ah, mas eu tinha percebido alguma coisa, mas não quis me meter, né? Como é importante eu fazer essa observação, não invisibilizar essas mulheres que estão passando, porque às vezes tu tá vendo que a tua amiga, tu tá vendo que o namorado dela é extremamente sacana, mas tu não te anima a dizer com medo de perder a amizade. Perde, tu perde hoje, amanhã ela volta para ti, entendeu? E é fundamental que a gente faça essas revelações, que a gente estimule que as mulheres denunciem casos de violência. Não dá para deixar barato. Nós somos o quinto lugar no mundo em casos de feminicídio. Olha isso, que absurdo. E meninas muito jovens. E aí eu volto à questão da educação, lá, educação básica, na escola. O dia que a gente conseguir que essas meninas entendam que não há submissão, que esses meninos entendam que eles não são donos das mulheres. Porque é assim, bom, tu não vai ficar comigo, então tu não vai ficar com mais ninguém, vou te matar e vou me matar. Olha que decisão. Meu Deus, quanta ignorância nisso. Outro dia eu estava de um caso em São Gabriel, que São Gabriel tem, assim, né, casos que a gente nem consegue contar de tanta coisa que acontece, mas aí tu vai ver qual é a cultura, né, extremamente machista. Nossa, se a gente for começar aqui a falar de tantos casos que já aconteceram numa cidade tão pertinho de Santa Maria não aconteça, né, mas outro dia eu estava dando na televisão a história agora mais recente de que o cara foi lá e matou, enfim, a ex-companheira e tal.
e eu ouvi um homem que estava assistindo a televisão dizer assim: ah, era só comprar outra, porque a pessoa que matou era um médico e tinha condições, era só comprar outra mulher. Ai, que horror. Aí tu pensa assim, por onde eu começo? Então é essa Marta chata que eu não consigo ficar quieta. Eu não consigo fazer de conta que eu não ouvi. Como é que é? O que que tu disse? Tu prestou atenção no que tu disse? E aí eu já faço toda uma, não discussão no sentido da briga, mas fazer que as pessoas se deem conta, porque vira piada, é como se fosse engraçado. Não é engraçado, isso é triste. Ou que fosse normal. Tu não pode ficar preocupada só porque tu tem uma filha, ou tu não quer que faça com a tua mãe. Não, fez com uma, fez com todas as mulheres. Né? Esse cara matou a mulher na frente das filhas, que inclusive eram gêmeas, acho que foi o último caso agora mais E recente. crianças, né? Não, mas assim, ó, é tanto absurdo que os homens, principalmente esses que acham que têm mais poder, e aí traduz a poder para financeiro, para o que é mais considerado mais macho, que eles acham que podem tudo. Não, não podem tudo. É preciso respeito. A mulher não quer mais? Ok, vai procurar teu rumo. Faz como a gente faz, né? O que que as mulheres fazem quando levam fora? Chora, chora que passa, né? Chora um Sacode a tempo, poeira. curte a tua fossa e vai para outra, né? Deus não mandou amar o próximo, vai amar o próximo, não deu certo o próximo, Ai, vai, amei. vai além, não precisa só, a felicidade não está só em amar um companheiro, mas principalmente as mulheres precisam aprender a se amar, a se respeitar. Ah, não vai botar essa roupa, não vai andar com essa amiga, então, olha, não é contigo que eu quero ficar. É assim que eu gosto da minha roupa, é com essa pessoa que eu quero conversar. Então, coloquem também as suas regras na sua vida, né? Com certeza. Não, agora tu falando, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo, iniciando o namoro. E eu ando sempre de batom vermelho. É muito difícil. Olha, até na Fica lindo, é. pandemia. Na pandemia eu andava de máscara, mas eu tinha que passar o batom vermelho. E daí iniciando o namoro, e daí a criatura disse, ai, mas quem sabe tu usa um batom mais clarinho. Bom, nunca mais ouvi. Ai, tu gosta de batom clarinho, então tu usa, querido, porque o meu é vermelho. Exatamente, nunca mais ouvi. Tu sabe que o meu irmão mais velho, que era um pouco mais velho do que eu, ele tinha muito isso, né? Daquela região lá de São Gabriel, hein? Olha, eu tô falando mal, não tô falando mal de São Gabriel, mas acho que fica um alerta para as mulheres dessa cidade. Ô, mulherada, o que vocês estão fazendo aí que não estão mudando essa realidade? Mas o meu irmão era um querido, uma paixão, e ele dizia assim: onde já se viu? Agora tu deu para pintar a unha de vermelho, usar 2 brincos. Eu digo, mas por quê? Né? Qual é o problema? Tu não quer usar brinco, não usa, não quer botar batom vermelho, não passa, mas eu vou passar. Eu gosto da minha unha vermelha, eu vou. Ah, isso era como se. Eu sabia o que ele queria me dizer, né? Que era como se fossem prostitutas. Então eu quero dizer assim: respeitem as prostitutas, porque de vida fácil não tenha nada. Nós tivemos um projeto em Santa Maria que era Você que sabe tudo sobre sexo, vamos falar sobre AIDS. Gente, eu conheci tantas mulheres que se prostituíam e tu conhece a realidade. Tu fica pensando, mas quem é que disse que isso é fácil? Quem é que disse que a vida dessas mulheres algum dia foi fácil? Muitas com situação de abandono, de abuso já dentro da família, partem para a rua para conseguir se sustentar. E a gente ainda vai lá e quer jogar pedra na Geni, mas para que tá feio, né? Com certeza, realmente. Marta, tu escreveste numa crônica sobre o horrendo episódio de racismo cometido contra o seu Jorge em Porto Alegre. Agora estamos assistindo às notícias de racismo contra o jogador Vini Júnior. Mas sabemos que todos os dias pessoas negras são discriminadas, mortas, violentadas, presas apenas por sua cor. Como podemos romper com o racismo
que, digo de passagem, é uma marca profunda da nossa cultura escravagista, né? Ai, olha, é outra frase que acho que eu digo ela todos os dias, é quase uma reza. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Esse episódio aí do Seu Jorge, eu me lembro que eu fiquei tão louca, eu disse, não tem como não escrever sobre isso, né? E escrevi de novo agora no episódio do Vini Júnior, daquela outra situação em Porto Alegre do supermercado. Quer dizer, todos os dias tem uma situação que tu fica assim, não posso acreditar, né? Essas pessoas insistem em estar em outro século, né, que nunca deveria ter acontecido, e aconteceu, lá já era um horror, imagina hoje, tu ainda tem pessoas que insistem em ser ignorantes, em serem retrógradas, em escolher as pessoas pela cor, é uma coisa tão louca, é tão absurdo, que tu fica, quando alguém te diz uma frase assim, que tu sente que tem, porque ninguém assume, eu sou racista, tu não, eu tenho até amigos, é capaz, então tu precisa desconstruir isso todos os dias. Todos os dias é preciso fazer discurso, escrever sobre isso, falar sobre isso, ler sobre isso. Não é possível que ainda no país que nós temos mais 50% da população negra, que a gente veja os negros em situações subalternas, que nós não encontramos tantas pessoas assim fazendo curso superior. Que bom que agora estamos tendo políticas de novo né, que reconhece essas pessoas como legítimas e que precisam estar também nesses lugares de poder e que tenham realmente uma vida com mais respeito. Mas ainda é um longo caminho. A gente tem visto exemplos aí dentro da Universidade Federal, inclusive com pessoas que conseguem escrever isso nos banheiros, né? A pessoa é tão... Acho que tenha tanta vergonha de ser racista que vai lá no banheiro numa hora correndinho que ninguém está vendo. Preciso filmar e é preciso denunciar e não podemos ficar quietas diante de qualquer situação, por menor que seja, de racismo, porque não é pequena. Qualquer gesto pequeno já é muito grande. E que é outra questão que é crime, tem que ser denunciado. Punido. Tem que ser punido, exatamente. Exemplarmente, né? Agora de manhã eu estava assistindo aqui que um rapaz foi amarrado, foi carregado, amarrado, e aí tu olha para a cor. Iam fazer isso com alguém que fosse branco, então tá na cara o racismo, né? Aquela jogadora de futebol lá de vôlei no Rio, que chicoteou a pessoa com cinto, mas o que é isso? Tem que mofar na cadeia. Realmente, e é crime, não dá para. Ah, não, mas foi Foi sem querer. Foi sem querer, foi uma brincadeirinha, foi um deslize. Não é crime, tem que ser punido. Tem que denunciar, tem que filmar, aproveitar celular aí, ó, liga e entrega e denuncia e manda prender. Com certeza. Marta, nós tivemos 4 anos onde a democracia, tão recente no nosso país, foi abalada, correndo o risco, né, de ser, né, ruída. Como que a gente pode construir um país mais equânime, mais democrático? Olha, eu deveria dizer que é fácil, mas não é. Nós assistimos cenas ali do 8 de janeiro e fica, o que é isso que está acontecendo? E pior, tem pessoas que estão dizendo que foi o partido que estava lá infiltrado que fez isso, umas loucuras assim que tu diz, meu Deus, está todo mundo precisando de um psiquiatra, vamos tratar essa doença, porque virou doença, né? Insanidade coletiva. Que coisa incrível! E tu fica olhando para a pessoa e tu assim, mas como é que tu vai discutir com uma pessoa dessas que não enxerga o básico? Como que tu não acredita na urna eletrônica, um troço que funciona muito bem no país? Daí, não, estavam brabo com a pessoa porque ele descobriu que a urna eletrônica não funcionava. Bom, então ele não poderia ter sido eleito também porque foi pela urna eletrônica. Aí a pessoa fica assim, pois é, sabe, uma ignorância tão grande que tem horas que eu me vejo assim, ó,
ai, deixa para lá, não adianta. Então, tá, para mim, eu acho que é uma fase que achei que a democracia já estava mais fortalecida, mas não está. Nós, como eu até, é uma pergunta que eu até devolvo, como é que a gente pode fazer com pessoas que não querem enxergar, é uma cegueira coletiva, uma coisa, para mim, não tem outro nome que não doença, né? E eu não estou defendendo o partido A, B ou C. Eu estou defendendo a democracia. Nós precisamos ter voz. A população lutou por isso, nós lutamos por isso. E aí, de repente, não pode, não, é só essa pessoa que tem o poder. E aí, essa pessoa que tinha o poder era extremamente racista, extremamente homofóbica, misógina, e a gente viu um cara negro que estava lá na Fundação Palmares, que era contra os negros. Que era racista. Nós vimos mulheres contra as mulheres. Nós, graças a Deus, numa menor quantidade, pessoas LGBT contra pessoas LGBT. Pessoas LGBT sendo homofóbicas, você ficava assim, mas eu tô louca, então, né? Eu acho que é eu que preciso me tratar. Então, eu acho que é uma fase que nós estamos atravessando ainda delicada. Nós conseguimos quebrar, e eu vou te dizer assim, com dificuldade, né? Tivemos aí o fato de que está evidente que tentaram trancar pessoas de irem votar. Então, assim, ó, e a pessoa fica ali mentindo, e as pessoas acreditam. O duro é isso, é tu ver que pessoas que tu considerava minimamente, assim, informadas, e tu fica, nossa, o que aconteceu com o meu país? O que aconteceu com essa gente que está cega, surda e não está muda. Continua espalhando fake news, o pior é isso. Eu acredito que o único caminho, Martinha, é através da cultura, da educação. Eu sempre coloco assim o fato das vacinas, uma doença como a polio, que estava erradicada, retornando. Então foi atos criminosos. Mas eu ainda acredito que o único caminho é através da informação, do conhecimento, da cultura. Concordo. Mas todo o processo de mudança ele é individual, né? Eu não acredito em grandes transformações, aquela ideia, né, a grande massa. São pequenos, são atitudes, só vai existir a massa se tiver muitas pessoas acreditando no mesmo. E para isso tem que ser através da educação. Educação e cultura é tudo, né? Ajuda muito. Que bom que as pessoas pensassem assim. Martinha, infelizmente nosso tempo está acabando. Mas eu gostaria que tu deixasse rapidamente uma mensagem para quem nos escuta. Olha, são muitas mensagens, né? Mas que principalmente nós não fiquemos paralisados frente a uma injustiça. Que a gente se mova, né? O programa não é te move, te mexe, luta, mesmo que seja no teu microespaço, mas não deixe a injustiça acontecer, não fazer conta que não viu. Lute sempre por mais igualdade, mais dignidade, mais respeito para todos e todas. Martinha, muito, muito obrigada por estar aqui conosco nessa conversa gostosa. Eu que agradeço o espaço de fala, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns para todos aí da universidade que lutam como tu, né? Então, muito obrigada e um grande abraço e parabéns pelo programa. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa T-Move, aqui na Rádio Universidade 800 AM UFSM. O T-Move conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE Lisiane Miller, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM.
tudo junto, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Que a sua semana seja leve e feliz. Muito obrigada pela audiência e até semana que vem.